Olá, está começando o nosso segundo bloco da nossa 292ª aula. Já fizemos com essa 292 aulas sobre estudando a palavra de Deus e mais de 20 sobre escatologia. No primeiro bloco, nós vimos uma matéria do juízo. Todos nós haveremos de prestar contas a Deus dos nossos atos, quer de forma individual, quer também de forma universal. Juízo particular e juízo final. E uma das matérias do juízo, o risco de pecar que poderia ser evitado por nós e não foi evitado. Que pode ser evitado por cada um de nós e ou é evitado, o que redundará em mérito para a gente, ou quando não é evitado, mas podia ser evitado, isso trará consequências funestas para toda a eternidade no inferno. Mateus capítulo 18, de 8 a 9, é uma espécie de repetição das palavras de Jesus que nós analisamos no bloco anterior. Nós analisamos Mateus 5, de 29 a 30. Agora vamos ver as palavras de Jesus, muito parecidas. O que Jesus diz em Mateus 5, de 29 a 30, ele vai dizer de outra forma em Mateus 18, de 8 a 9. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, seres lançado no fogo eterno. Se teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com teus 2 olhos no fogo da geena. Interessante vimos no primeiro bloco, e convém repetir, que essas partes do corpo não devem ser interpretadas ao pé da letra, isto é, imaginemos teoricamente um assassino que usa suas mãos para matar. Ele pega o revólver e atira com seus dedos, tirando a vida de um ser humano indefeso. Ele é pago para aquilo, foi pago para aquilo. O problema do corpo desse homem, aliás, nem é no corpo desse homem, é na alma dele. Ele não resolve o problema cortando, amputando as mãos, como se o problema estivesse nas mãos, mas na vontade dele. O corte é uma decisão de romper com o pecado. Ainda que no caso do assassinato, que ele rompa com quem o contrata, que ele rompa com os sentimentos dele de ódio ou de vingança ou de desejo de ganhar dinheiro, exercendo esse tipo de, aspas, profissão. O problema não está nas mãos dele, as mãos fazem aquilo que a vontade decide. Se eu interiormente digo, abra, a mão abre. Ela não tem vontade, ela obedece àquilo que está dentro do meu coração. Portanto, não se deve interpretar essas frases de Jesus como se devesse materialmente amputar a mão, quando ela é utilizada para o pecado, os olhos quando são utilizados para o pecado, os pés que são utilizados para o pecado. O corte significa fugir da ocasião próxima de pecado, não ceder à tentação. E isso às vezes comporta uma série de medidas, como se afastar de uma pessoa, de um ambiente, responder seriamente diante de alguém que está sugerindo, importunando, incentivando, convidando, arrastando para a prática do pecado. Interessante a aplicação, veja, e teoricamente vejamos aqui um seguinte exemplo. É um exemplo teórico, não é uma coisa que aconteceu e que eu estou citando por ter visto, ou por ter ouvido, ou por ter aconselhado. Por favor. A esposa e filha que precisou romper com a sua mãe e com o seu esposo. Passou, a partir de um determinado momento da sua vida, não mais
contato com a sua mãe, nem contato com o seu esposo. Ela ficou manca, porque ela amputou uma perna ou duas pernas suas, já que rompeu ligações, relacionamentos, tanto com o esposo como com a mãe. E passou a viver em paz com Deus, sofreu muito por causa disso. Agora, por que se separou da mãe? Porque a mãe, profundamente mergulhada no pecado, levava uma vida de depravação, não só sexual, mas também de outras naturezas, e queria arrastar a filha. E a filha disse: não, minha mãe, eu amo a Deus sobre todas as coisas. O amor que eu nutro pela senhora não é maior do que o do meu Deus. E havendo conflito, eu fico com o meu Deus. Não posso morar perto da senhora, com a senhora, porque a vida da senhora, os conselhos da senhora me arrastam para o pecado e podem precipitar minha alma no fogo do inferno. A mãe então diz: corto relações com você. A partir de hoje não considero mais você minha filha. Lamento, mãe, eu vou rezar pela senhora, mas preciso me afastar da senhora. O esposo, com seus vícios, com sua vida de depravação, sua vida licenciosa, de traição, de agressão física. Que decisão difícil, ficar com o esposo e correr o risco de ser condenada, de se tornar um saco de pancada, morar com a mãe, o risco de perder a fé, de viver continuamente com aquela, convivendo com aquele ambiente de pecado. Por favor, se tua mão ou teu pé, ou seja, se tua esposa, se teu esposo e tua mãe, nesse caso, te fazem cair em pecado, corta-os e lança-os para longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo os dois pés e as duas mãos, ou seja, tendo teu esposo do lado e tua mamãe linda, amorosa, morando contigo, seres lançado no fogo eterno. O exemplo foi claro? Sim ou não? Muito. É trágico? É. Mas eu prefiro o céu do que tê-los perto de mim. E olhe que eu fiz o possível para convertê-los, para aconselhá-los, etc. Mas, entenderam aqui o que significa isso? Portanto, determinadas decisões na nossa vida, chamemo-las de cortes, de extirpação, de rompimento, de cortar relacionamento, seja o que for. Se não tomarmos tais decisões, vejam, eu insisto aqui, esgotados todos os meios legítimos de dissuasão, de diálogo, de conversão, etc. Sim, vejam a radicalidade de Nosso Senhor. É para qualquer coisa. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. É duro? Oh, e como é? Avancemos, por favor, agora. Também vai ser levado em conta a possibilidade, aqui eu não vou citar, porque o último texto do estudo do juízo vai ser Mateus 25, de 31 a 46. Ali nós temos a possibilidade efetivada do devotamento serviçal e a possibilidade não efetuada do devotamento serviçal. Ou seja, diante de uma pessoa que tem fome, dá ou não dá de comer. De uma pessoa que tem sede, dá ou não dá de beber. De uma pessoa que está nua, dá ou não dá de vestir. De uma pessoa que está presa, ir ou não visitar. Enferma, ir ou não dar assistência. E peregrina, acolhê-la ou não. Então são as duas possibilidades que vão ser, no frigir dos ovos, no derradeiro instante da história da humanidade, o arremate que culminará na felicidade sem fim. Vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo, ou apartai-vos de mim, malditos, para o fogo do inferno, preparado
para o demônio e os seus anjos. Pois bem, então a caridade que podia ser praticada e não foi, ou a caridade que podia ser praticada e foi. Portanto, recompensa tanto para um lado quanto para o outro lado. Depois, isso vai ficar para o final, por favor. A esmola, deem uma olhada no capítulo 16 de São Lucas, por favor. Lucas, capítulo 16, versículo 9. Um texto que alguns desavisados, e isso a gente vai retomar no terceiro bloco, tá certo? Porque faltam 3 minutos. Mas acho que ainda dá tempo para nós lermos essa frase surpreendente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra injusta. Leiamos todos juntos Lucas, capítulo 16, versículo 9. Vamos lá? Eu vos digo: fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que algo vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. A melhor interpretação desse versículo é Provérbios 19, 17. Quem dá aos pobres? Pois bem, riqueza injusta. Não é injusta no sentido humano, ainda que determinadas riquezas adquiridas injustamente possam ser revertidas em favor dos pobres. Quem foi o ex-larápio, o ex-ladrão, em cuja casa, era um tamborete de forró desse tamanho, em cuja casa Jesus disse: é preciso que eu esteja na tua casa. E quando Jesus chegou, ele que havia roubado muito, portanto, riqueza injusta no sentido estrito, olhou para Jesus e disse: vou distribuir metade dos meus bens para os pobres, e se defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Quem foi? Zaqueu em Jericó. Aqui está um exemplo. Quem são esses amigos? Aqueles de que nós ouviremos de Jesus: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu e me vestiste, etc, etc. Ou seja, a riqueza injusta, no caso de Zaqueu, é injusta porque ele roubou. No caso dos outros que adquiriram dinheiro honestamente, segundo os critérios dos homens, essa riqueza, enquanto tal, não justifica diante de Deus. Nenhuma criatura justifica diante de Deus, portanto, todas as criaturas são injustas. Elas passam a ter um valor quando elas são bem utilizadas. Está terminando o segundo bloco. Voltaremos a esse texto impressionante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até lá.